Quando a gente olha para o tabernáculo, aqui nós só temos a parte interna, né, a parte de dentro. Nessa imagem introdutória está faltando as cortinas que faziam o cercado ao redor do tabernáculo, tá? Mas aqui você já tem a disponibilidade dos itens que estavam dentro do tabernáculo. Então o texto basicamente ele está dizendo para nós assim, ó, que nessa estrutura inicial, da disposição de como o tabernáculo deveria, em primeiro lugar, como ele deveria ser começado a montar de dentro para fora, e as separações que haviam nesse tabernáculo. Então, basicamente, o texto diz para nós assim, ó, que tinha ali a arca do testemunho, a arca da aliança. Essa arca era chamada de arca do testemunho, porque dentro dela existia ali as tábuas dos 10 mandamentos, que era a lei de Deus e que também servia como um testemunho daquele momento, né, marcante na história, onde Deus está dando a lei no monte e o povo está construindo um bezerro de ouro aqui. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas originais e aí Deus vai dar novamente. Então essas tábuas servem como um testemunho, né, da lei que Deus deu. Essa lei deveria ter ido parar no coração, mas por causa da dureza de coração, por causa da idolatria, do adultério, porque o povo quebrou a aliança já nos primeiros dias do casamento, você vê que essa lei ela foi parar em tábuas de pedra e estavam dentro da arca como um testemunho. Além de tudo, havia dentro da arca a vara de Arão, né, onde você tem outra rebelião de pessoas querendo servir a Deus e pessoas querendo ocupar cargos para os quais elas não foram designadas por Deus, né? E aí Deus vai mandar trazer as varas ali de 12 líderes, e Deus diz assim, ó, a vara que florescer, essa é aquele que eu escolhi para me servir. Então a vara de Arão floresce, né? Então você tem a vara de Arão como outro testemunho de outra rebelião, e você tem também o maná que estava num pote de ouro, aquele que Deus fez cair durante 40 anos. Aí você tem também o maná, né? Que era um testemunho de como Deus proveu para um povo rebelde, um povo de dura cerviz, né, que Deus dava pão e eles choravam por causa de falta de carne e muitas coisas. Então você tem ali dentro da Arca da Aliança uma arca que é chamada de Arca do Testemunho, porque dentro dela existe esses 3 itens que dão testemunho da grandeza de Deus e até mesmo da dureza do coração da rebelião do povo. Porém, o texto diz assim, então você vai colocar a arca e depois você vai estender o véu. Esse véu era um véu de separação, que é o que você está vendo aqui, ó. E esse véu de separação, basicamente, era um véu que ele tinha ali imagens de querubins, tá? Então isso também tem um significado, também tem toda uma história sendo contada através dessas imagens. E quando você saía para trás, você vê que Deus diz assim, ó, coloca a arca, coloca o véu, e então nesse segundo compartimento, que era chamado de um lugar santo, né, lembra que a tenda era uma só, mas quando você entrava dentro da tenda, você via que ela ainda estava dividida em 2 partes, o Santíssimo ou Santo dos Santos, onde estava a arca, e na frente da arca tinha o lugar santo, então, que era onde ficavam os outros 3 itens, né? A mesa de um lado, que era a mesa dos pães da presença, do outro lado ficava o candelabro. A gente vai abordar em vídeos posteriores, a gente vai falar de cada um desses itens e qual o simbolismo dele, né? Ficava o candelabro. E na frente da arca, ou seja, o texto está dizendo, era do lado de fora do véu, mas na frente da arca ficaria então esse altar de incenso. Só que o texto ainda vai dizer, você vai pôr então, na frente desses itens, você vai colocar a cortina, né? Que seria uma espécie de porta. Essa cortina era uma espécie de porta que ficaria ali entre esses utensílios e a parte exterior, a parte de fora do tabernáculo. Então você tem uma cortina. Quando
a gente sai para fora do tabernáculo, você vai perceber que então agora Deus vai dizer assim, ó, você vai pôr também o altar. O altar de sacrifício, o altar de holocausto. O que era o altar de holocausto? Era esse altar que você está vendo na tela, onde se sacrificava, onde se derramava sangue. E após o altar, se você continuasse, teria aqui então a parte externa que cercaria o tabernáculo e você teria uma porta também feita de cortinas. Então, o altar, ele deveria ficar na frente da porta. E entre esse altar e a entrada no tabernáculo e a porta do tabernáculo, ele está dizendo, você vai colocar a bacia de água ou a pia de água, né? Então, essa é a estrutura básica que a gente vai encontrar no tabernáculo, tá? E nessa imagem só está faltando agora a cerca, o que cerca o tabernáculo, o que cerca o átrio exterior, a parte de fora. Mas basicamente essa estrutura.